né? Na palavra, na presença de Deus, o Senhor opera, né? E para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou ler aqui em Coríntios, a pregação no poder do Espírito Santo. E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, que é o crucificado. E eu estive convosco na fraqueza e no temor, e o grande temor. E na minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e o poder do Espírito Santo. Assim eu agradeço a oportunidade e rogo à igreja das minhas orações. Uma Laura, tem oportunidade, Laura. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida, me faça morada. Aproveitando a oportunidade da Laura, irmãos, vamos recolher dízimos e ofertas, amém? Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Filho meu, não temas, não fiques assim, desse jeito. O teu clamor chegou a mim, estou aqui. Eu sei que o mal só vive cercando você na estrada, tentando roubar sua fé até desistir. Pode ser grande o seu problema, mas eu sou maior que tudo. Acalma esse vento forte e lhe ajuda a prosseguir. Como ajudei os meus servos de outrora, não abandono quem me clama e chora. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. Eu acalmo o mar, não temas, ó meu filho, eu vim te ajudar. Sou seu porto seguro, pode confiar. Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Eu estou com você. Eu acalmo o mar, estou na sua frente, sou seu guardião. Te guardo e lhe seguro com as minhas mãos. Eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar. Você vai triunfar. Eu sei que o mal só vive cercando você na estrada, tentando roubar tua fé até desistir. Pode ser grande o seu problema, mas eu sou maior que tudo. Acalma esse vento forte e lhe ajuda a prosseguir. Como ajudei os meus servos outrora, não abandono quem
pra ti, vem contemplar sua vitória. Quando eu abençoo, ninguém pode impedir. Eu sou Deus, eu sou Deus. Eu acalmo o mar, não temas, ó meu filho, eu vim lhe ajudar. Sou seu porto seguro, pode confiar. Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Eu estou com você. Eu acalmo o mar, estou na sua frente, sou seu guardião. Lhe guardo, lhe seguro com a minha mão. Eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar. Você irá cantar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Orar ao Senhor, apresentar o pastor Ricardo, que vai ministrar a palavra. Os irmãos fiquem em espírito para que o Senhor fale conosco. Altíssimo e eterno Deus, Senhor, eu quero apresentar essa noite a cada ofertante, a cada dizimista, que tu possa multiplicar na vida de cada um deles, ó Deus. E agora eu apresento o teu filho que vai ministrar a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, use seu servo, Pai. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus. Pessoal da amada igreja, com a santa paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos, e abrir a tua Bíblia em Isaías, capítulo de número 39. Deus abençoe. Isaías 39, né? Hoje eu cheguei, estava orando, o Senhor me deu essa palavra, depois o irmão Pedrinho leu a palavra oficial lá, né? Isaías também, eu falei assim, é Deus trabalhando, tá? Glória a Deus, amém? Aleluias. E pelas suas pisaduras nós fomos... Quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus aí. Aleluias. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, glória a Deus, né? Isaías capítulo de número 39, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, amém? Você interceda aí por mim, para que o Senhor possa falar a mim e a você também, em nome de Jesus, amém? Porque eu tenho certeza que você veio buscar uma palavra de Deus, você veio buscar um refrigério, uma resposta, amém? Um trabalhar de Deus extraordinário na tua vida, e Ele tem poder para fazer. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. De forma que, se Ele quiser falar contigo, Ele vai poder usar minha voz, irmãos, minha boca, para falar ao teu e ao meu coração também, amém? Os embaixadores da Babilônia enviados a Jerusalém, o orgulho de Ezequias, amém? Todos já acharam o capítulo 39 de Isaías? Diga amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, aqui só o contexto, né? Ezequias tinha adoecido recentemente de uma enfermidade mortal, né? Ele tinha, aleluias, recebido uma palavra do profeta, que era para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele morreria, não viveria. Mas você sabe que Ezequias era um homem, você vê aqui que em vários momentos ele sempre clamava a Deus em oração, ele era um homem que tinha fé, e a Bíblia fala também que durante um período da sua vida ele teve andando retamente na presença de Deus, de forma que ele tinha um depósito no céu. Quem tem um depósito no céu aí nessa? Não diga glória a Deus, amém? Ele tinha um depósito no céu, né? E aí ele adoeceu, e aí Deus mandou o profeta, né? Isaías, filho de Amós, falar com ele, e para que ele colocasse a casa dele em ordem, porque ele morreria, não viveria. Mas ele clamou a Deus, e falou: Senhor, tem misericórdia, porque eu já andei reto aos teus olhos, né? E aí Deus ouviu a oração de Ezequias, e mandou o mesmo profeta Isaías voltar e dizer para o rei: olha, rei, eu ouvi as tuas orações, eis que acrescentei 15 anos à tua vida, né? E ele se alegrou, né? E depois ali no final do capítulo 38, Isaías deu uma instrução para os servos do rei: faça uma pasta de figos, repita comigo, figos. Figos é uma fruta, não é verdade? Quem gosta de figo aí, deixa eu ver. E figo tem um papel interessante na Bíblia, né? Primeiro lá com Adão, né? Que ele pecou, depois ele se cobriu com a folha da figueira.
Depois, lá no Novo Testamento, quando Jesus teve fome e foi buscar o figo na figueira, não tinha, irmão Pedro. Aí secou a figueira. Aleluia. Mas essa noite Deus tem um mistério também contigo. Quem crê, diga glória a Deus. E aí ele falou assim, ó, o profeta falou assim, ó, faz uma pasta de figos, né, uma pasta, e ponham sobre a enfermidade, sobre a chaga, né, que é o ferimento da enfermidade que estava ameaçando a vida de Ezequias. Fez uma pasta, fez um emplastro, colocou sobre a chaga, e a palavra do profeta falou, e sarará. Amém, irmãos? Porque quando a palavra de Deus diz que há vitória, que é a vida e a cura. Quem crê, diga glória a Deus. E quando a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras sereis sarados, quem pode crer aí nessa noite? Porque a palavra de Deus não volta atrás. Quem pode crer nessa noite? A palavra de Deus não volta atrás. E essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, que eu vou compartilhar contigo. A palavra de Deus não volta atrás. Amém? Você pode crer dessa forma? Mas, pastor, tem época que eu estou uma benção, estou cheio de fé. Amém, então creia na palavra. Pastor, mas tem época que eu estou só o caco. Só estou o caco, bagaço. Continue crendo na palavra. Porque a palavra de Deus não volta atrás. Quem tem fé para ouvir nessa noite? Capítulo 39 de Isaías, eu tenho certeza que você já achou. Acompanhe comigo a leitura. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias. Repita comigo, rei da Babilônia. Porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Amém? E Ezequias se alegrou com eles. Ele mostrou a casa do seu tesouro, e a prata, e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhes disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: que foi que viram? Que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos, que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. É interessante, né? Porque a palavra do profeta, a princípio, foi dura. Quem entendeu aí, diga glória a Deus. O profeta falou, e a princípio eu entendi como se fosse uma reprimenda. Porque Ezequias foi um pouco ingênuo. Porque ele abriu todas as suas posses, os seus palácios, a sua casa, os seus tesouros, as suas armas, para que os embaixadores de Babilônia pudessem ver, né? E talvez ele empolgado, porque ele tinha acabado de ser curado, ele tinha uma sentença de morte, e aquela sentença de morte foi revertida em vida para ele. Então ele ficou feliz. Talvez, irmãos, na felicidade do rei Ezequias, ele tenha deixado um pouco a vigilância de lado e sido um pouco ingênuo para revelar coisas que eram privadas para os embaixadores de Babilônia, como se Babilônia fosse alguém confiável. Quem está entendendo aí, irmãos? Aleluias. E aí os embaixadores chegaram, e ele todo feliz, né? E os embaixadores chegaram para ele e falaram assim: rei Ezequias, nós ouvimos que o senhor estava enfermo.
Sabe por quê, irmãos? Tem gente que fica só de olho. Só de olho. Entendeu? Parece que ninguém está sabendo de nada, mas quando, eu ouvi falar que o fulano está doente. Está todo mundo sabendo. Quem está entendendo, irmãos? Ouvi falar que o irmão estava enfermo, estava de cama. Está todo mundo sabendo. Aleluias. Parece que não, irmãos. Mas nem todos aqueles que te dão a paz do Senhor realmente desejam o teu bem. Quem está entendendo aí, irmãos? Nem todos, né? E aquela notícia da doença de Ezequias foi longe. Porque quando o profeta Isaías perguntou para Ezequias de onde vinham os embaixadores, ele falou assim, de uma terra remota, que significa muito distante, lá na Babilônia. Quer dizer, a enfermidade do rei Ezequias chegou lá longe. Talvez se fosse uma bênção na vida de Ezequias, ninguém estava sabendo, pastor. Mas como era algo que estava ameaçando a vida de Ezequias, espalhou a notícia rápido e longe. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. E aí o profeta Isaías chegou e perguntou, né, para o rei Ezequias: Ezequias, quem eram aqueles homens que vieram aí? Falei assim, eram embaixadores de uma terra remota, lá de Babilônia. Ah, é? É. O que você mostrou para eles? Eu não deixei nada oculto. Tudo que eu tenho, as minhas posses, os tesouros, as armas, né? Os castelos, as casas, tudo que eu tenho, eu mostrei para eles. Ingênuo. Ingênuo. O que você pode aprender nessa noite acerca disso? Tem coisas que é só você e Deus, irmãos. Quem está entendendo, irmãos? Talvez você não entenda, irmãos. O que acontece? Pastor, mas como é que... Eu não tenho bola de cristal para saber quem quer meu bem, quem quer meu mal. Mas você tem a palavra de Deus que fala para você vigiar. Aleluias. Porque às vezes na nossa empolgação, e Ezequias estava empolgado, né? Porque quando a gente fica empolgado, às vezes a gente fica meio bobo. Não é verdade? Fica meio bobo, né? Aleluia. Você pode estar bem. Aí vai fazer um sorteio de fim de ano, uma rifa. Aí você ganha um panetone de chocolate, pronto, ficou bobo. Já saí, eu ganhei. Aí passa aqui, todo mundo na rua já vai mostrar, ganhei, né? Aleluia. É meio empolgado. Eu sei que você é mais sensato, mas é uma palavra de advertência para nós. Não é todas as coisas que a gente tem que sair compartilhando com todo mundo. Você tem que compartilhar o amor de Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Mas há coisas particulares. Quem está entendendo? Há coisas particulares. Ah, pastor, mas é bênção. Eu sei que é bênção para você. Mas tem gente que vê a tua bênção como derrota. Quem está entendendo nessa noite? Então tem que vigiar. E quando o profeta Isaías chegou para falar com Ezequias, eu entendi como uma represália. O profeta chegou, mas que negócio é esse, o rei Ezequias? Quem é aqueles homens? De Babilônia. Mas é muito inocente, né? O que você fez, rei Ezequias? Eu mostrei tudo. Que tem exército, que tem armas, que tem tesouro. Aleluia. Aleluia. E o que acontece? Talvez o papel dos embaixadores não era simplesmente alegrar o rei Ezequias com um presente. Talvez o objetivo dos embaixadores era espiar. Talvez o rei de Babilônia falou assim, vai lá ver se aquele cara já morreu, para a gente invadir e já tomar tudo de uma vez. Vai lá ver se ele já morreu. Disse que estava enfermo, e a enfermidade dele era para a morte. Como é que ele sarou? Eu acho que é mentira, vai lá e vê. Porque se já estiver morrendo, você já dá um sinal, a gente vai lá, já destrói, já toma tudo. Quem está entendendo, irmãos? Quem vê cara não vê coração, irmão. Pastor, está em qual versículo da Bíblia? Não está na Bíblia, não. Não está na Bíblia, porque tem gente que prega assim, não cai uma folha da árvore se o Senhor não permitir. Ricardo 13:10. Misericórdia. Não está na Bíblia, irmão. Mas quem vê cara não vê coração. Ninguém sabia qual era o objetivo daqueles embaixadores. Ninguém não sabia. E na sua inocência, Ezequias foi abrindo a boca. Ezequias foi abrindo a boca. Deus te dá bênçãos, Deus te dá coisas, mas você tem que vigiar para que o inimigo não venha te atrapalhar. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Aleluias. E aí, irmãos, o profeta continuou a perguntar: que foi que viram? Que foi que viram na tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Irmão, eu não sei se é assim, mas, por exemplo, se chega visita na tua casa, por mais chegado que seja, tem alguns lugares da tua casa que são privados, né? Tem coisa que você, assim, tem uma gaveta, tem um armário, às vezes tem um cômodo, que não é para acesso normal. Ali é uma coisa mais privada, mais particular, não é verdade? Então o que acontece? Não é que você não receba, você não tem intimidade, às vezes até um parente de sangue, alguém próximo, um irmão, uma mãe, um pai, não é isso. Mas o que acontece? Tem coisas que a pessoa já sente, que não, ali é particular, não é verdade? Mas o rei Ezequias, ele foi ingênuo nisso. O profeta perguntou: e lá na sua casa, o que você mostrou para ele? Mostrei tudo. Falei que até debaixo da cama do rei ele mostrou. Vem aqui embaixo, o meu sapato está aqui embaixo da cama. Aleluia. Você está entendendo? Deus manda te dizer nessa noite, irmão: vigia na terra. Quem está entendendo? Vigia na terra. Tem projetos que Deus está te dando? Vigia na terra. Ah, pastor, mas eu estou com um projeto tão bom para 2023. Tá, continua orando e apresentando a Deus, e a hora que Deus te der a vitória, você fala. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Porque o inimigo não pode ler o teu pensamento, mas se você não vigiar na tua boca, ele pode tentar atrapalhar os teus planos. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Está chegando o fim do ano, né? Aí as pessoas já começam a fazer os planos para 2026. Aquela repetição, irmão Pedro. 2026, pastor, vai ser uma benção. Eu vou ler a Bíblia inteira. Eu vou fazer uma campanha de jejum, de oração. Aleluia. Eu vou vir na escola dominical o ano inteiro. Aleluia. Eu faço aqueles compromisso. E vou emagrecer. Quem que já fez esse projeto aí de ano novo? E vou emagrecer. Pelo menos uns 5 quilos eu vou emagrecer. Aleluia. Chega em fevereiro, ele já esqueceu de todos os projetos que ele fez. Mas todo dezembro tem gente que faz. Quem que já fez esse projeto aí? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então, o que acontece? Você tem projetos, tem coisas boas para fazer? Continue orando e apresentando na mão de Deus. Porque Ele é poderoso para te dar força para você alcançar seus objetivos. Mas vigia na terra. Quem está entendendo a palavra de Deus aí? Aleluias. E a palavra continua, irmãos. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Interessante, né? Porque se fosse algo da parte de Isaías, da carne de Isaías, quando ele fosse perguntar para o rei, ele já saberia o que falar, porque estaria na carne dele. Mas é interessante, ele fez perguntas porque ele não sabia a resposta, como homem, certo ou não? Perguntou para o rei, e o rei respondeu. Perguntou de novo, e o rei respondeu. De acordo com a resposta que ele ouviu, aí o que acontece? Pode ter certeza que ele estava orando e apresentando a Deus. E aí ele deu a palavra do Senhor, que o Senhor entregou para ele. Olha aí que interessante. Você está entendendo? Podia ser diferente, né? Deus podia ter chamado Isaías, assim como ele falou assim: Isaías, volta em cima do teu rastro e fala para o rei Ezequias que eu estou acrescentando 15 anos na vida dele. Sim ou não? Podia ter falado assim: vai lá na casa daquele sons do rei Ezequias e avisa para ele fechar aquela boca de matraca dele, para ele não perder a vitória. Aleluia. Não podia ter falado? Só que não. Ele só soube que o Senhor mandou ele ir ter com o rei Ezequias de novo. E ele foi lá e perguntou. E quando veio a resposta da boca do rei, aí a revelação do Senhor chegou na vida de Isaías. Quem está entendendo aí, irmãos? Aleluia. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje,
será levado para a Babilônia e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. É duro, né? Quer dizer, a Bíblia não fala, não detalha quanto de riqueza Isaías teve para mostrar, quanto de tesouros, quanto de armas, não diz, não detalha. Mas não era pouco, porque ninguém vai ficar mostrando algo que é mirrado, não é verdade? Por exemplo, se eu tenho um pé de limão na minha casa, e só deu 2 limãozinhos, quando chegar a visita eu não vou mostrar o pé de limão. Porque você vai falar, irmão, vai se converter, irmão, vai cuidar melhor desse pé de limão. Só tem 2 limãozinhos, você vem me mostrar? Agora, se for um limoeiro todo florido, pastor, cheio de limão, até torta assim, de tanto limão, aí eu vou ter motivo para mostrar, não é verdade? Eu vou falar, vem ver o limoeiro, vem ver o limoeiro aqui, que bonito. Que bacana, né? Então, se Ezequias mostrou, porque ele tinha algo para mostrar. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Aleluias. E aí veio o profeta Isaías e falou assim, tudo isso aí que você mostrou, que os vossos pais entesouraram até o dia de hoje, vai chegar um dia que Babilônia vai vir, vai tomar tudo, vai levar, não vai ficar nada. Aleluia. Tremendo, hein? Tremendo. Mas ontem nós estávamos visitando uma irmã e o pastor eu estava ali falando de uma mensagem que o Senhor me fez me lembrar. Aleluias. E essa mensagem significa: há coisas que antes de você interpretar, você tem que passar pelo filtro de Cristo na tua vida. Quem está entendendo? Tem que passar pelo filtro de Cristo. Você não pode interpretar direto, literalmente, porque senão o que acontece? Você toma reações que vão trazer o quê? Repercussões diferentes daquela que o Senhor deseja para a sua vida. E ontem a palavra é assim: a mulher recebeu um presente meio mal criado, um presente meio mal criado, e ao invés dela ficar brava, o que ela interpretou? Ela viu pelo outro lado. A Maedinha lembra, né? Ela viu pelo outro lado, ela viu aquele presente mal criado como se fosse uma forma de ajudá-la. E ela usou aquilo ali, ao invés de uma afronta, uma forma de benefício. E aquilo ali gerou frutos. E o fruto foi algo que Deus usou para quebrar o coração da inimiga dela. Não foi? Nessa palavra, irmãos, é interessante. Porque mesmo Ezequias ouvindo uma palavra dura, irmão Pedro, ele podia falar assim: puxa vida, né? Eu vacilei. Mas a resposta de Ezequias surpreendeu a minha vida. E se você está ligado no céu nessa noite, com certeza vai te surpreender também. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Quando ele ouviu aquilo que, Babilônia vai vir, vai chegar um dia aqui, vai chegar um dia que Babilônia vai vir, vai tomar tudo, vai levar tudo embora. Aleluia. Só que ele estava assim, mas calma aí, irmão Pedro. Eu acabei de ser curado por Deus. Calma aí, profeta. Eu acabei de receber um decreto de morte ser revertido em vida, em 15 anos de vida. Calma aí. Pode vir notícia ruim, mas nessa noite tem um filtro de Jesus aqui no meu ouvido para transformar a maldição em bênção. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Aleluias. Ia cumprir a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus não volta atrás. Quem está entendendo aqui? E se você já leu Jeremias no capítulo 10, você vê essa palavra, essa profecia ser cumprida integralmente. Daniel é um dos exemplos dos eunucos que foram levados do castelo para servir como escravo em Babilônia. Sim ou não? Mas naquele dia nada ia tirar a bênção e a vitória de Ezequias. Quem está entendendo aí? Eu podia ter sido tolo, vacilei, falei bobagem. Porém, mesmo que o Senhor venha com a palavra dura, ela vai cair como um refrigério sobre a minha cabeça. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é a palavra do Senhor para cada um de nós nessa noite. Quem está entendendo aí, irmãos? Aleluia, aleluia. Ezequias, irmãos, ele estava num patamar diferenciado, porque a palavra do profeta foi dura, mas caiu como um bálsamo sobre a vida de Ezequias. Quem está entendendo aí nessa noite, irmãos? Aleluias. Todo mundo estava ouvindo e falando: meu Deus, e agora? Eu falei assim: não, calma aí, isso é boa notícia. Aleluia. Só você que está enxergando boa notícia nisso.
Aleluia. Irmão, eu tenho uma palavra profética para a tua vida nessa noite. O que as pessoas estão interpretando como tua derrota, como a tua perda, como agora não dá certo, vai se revelar como bênção para a tua vida, porque é o Senhor que tem falado. Quem está recebendo aí nessa noite, dá um glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Mas pastor, qual foi essa palavra que Isaías falou para ele? Isaías falou a palavra. Aleluias. E eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com os que entesouraram, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Então Deus já revelou ali para ele. O papel dos embaixadores não era trazer um presente para alegrar o rei Ezequias, era para espiar o que tinha de bom. E pode ter certeza que quando eles chegaram na Babilônia, ele falou assim: rei, se prepare, hein? Porque lá em Israel o negócio está bom. O rei está vivo, mas tem tesouro, mas tem armas, mas tem jovens lá assim, de entendimento, entendeu? Se prepara aí, rei, porque vai ser uma boa jogada quando o senhor mandar invadir lá, manda trazer tudo para cá. Quem está entendendo aí, irmãos? A palavra do Senhor não traz. Mas a postura de Ezequias é surpreendente. Deixa eu ver aqui se alguém tem fé para agir de uma forma surpreendente nessa noite. Aleluia. Se você agir da forma natural, irmãos, vai ser algo esperado, algo comum, algo que não vai fazer diferença nenhuma, porque é o esperado. Mas o que faz diferença é quando você age de forma não esperada, de forma não, irmão, não tradicional para a situação que você está vivendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluias. Então disse Ezequias a Isaías: olha aí, boa é a palavra do Senhor que disseste. O rei Ezequias ficou louco. Como assim, rei? Aleluia. Como assim, rei é boa? Você acabou de falar que os babilônios vão entrar aqui e vão acabar com tudo, irmão Pedro. Babilônio vai entrar aqui, vai roubar o tesouro, vai levar o eunuco, vai fazer uma bagunça. Como é que é assim? Como é boa? Como pode ser boa? Aleluia. Como pode ser boa? Aleluia. E a resposta aqui. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Está entendendo, irmãos? Porque haverá paz e verdade em meus dias. Quem crê aí, irmãos? Porque haverá paz e verdade em meus dias. Quem pode falar comigo aí? Porque haverá paz e verdade em meus dias. Você está entendendo o que Ezequias estava falando pela fé aqui, irmãos? Você está entendendo aqui como é que ele se comportou diante de uma notícia que a princípio seria negativa, diante de uma notícia que a princípio era para ele ficar triste, ficar deprimido? Não, ele falou assim: não, boa palavra é. Sabe por quê? Porque eu sei que pelo menos nesses dias vai haver paz e vai ser o quê? Vai ser uma bênção, vai ser verdade na minha vida. Aleluia. A palavra do Senhor vai ocorrer, eu sei disso. Mas por enquanto, irmãos, está tudo bem. Vamos aproveitar a bênção do Senhor sobre a terra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Basta a cada dia o seu mal, irmãos. Não fica sofrendo em antecipação. A palavra do Senhor já foi posta, vai acontecer. Mas é o seguinte: o Senhor te deu o dia de hoje. Dá glória a Deus e dá aleluia, porque você está vivo. Aleluia. Aleluia. Você quer falar assim: não, eu sei, está certo. Mas o Senhor me deu 15 anos. Não vou morrer. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não. Aleluia. Ezequias tinha esse louvor na ponta da língua. Nem existia ainda, mas já sabia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, foi a chibatada nas costas do homem, mas ele falou: não, é boa, a palavra é boa. A palavra é boa. Sabe por quê? Porque eu sei que pelo menos nos meus dias vai haver paz e verdade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vai ter paz e verdade.
E quando chegar isso aí? Quando chegar é porque Israel mereceu. Mas o mesmo Deus que pune também lhe manda o bálsamo do céu. Quem crê aí, diga glória a Deus. Pode ficar um tempo lá na Babilônia de escravo, mas sabe o que acontece? Deus vai trazer o seu povo para o lugar onde ele merece morar, com a sua graça e a sua glória. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Boa é a palavra. Você consegue transformar notícia ruim em notícia boa nessa noite? É, irmão. É uma atitude. É uma atitude que você toma. Se você for sucumbir às notícias ruins, se você for sucumbir às situações adversas, a tua queda vai ser fatal e rápida. Mas a diferença no servo do Senhor é que ele ouve, e a despeito do que ele ouve, ele submete a interpretação do Senhor na vida dele. Quem está entendendo? Ah, a palavra é ruim, mas para mim é boa. Glória a Deus. Deus está trabalhando. Amém? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, já falaram na minha firma lá que no ano novo já pode fazer as caixinhas das coisas e levar embora porque vai fechar. Notícia ruim, né? Não, é notícia boa. Notícia boa. Porque se Deus fecha uma porta, Ele abre 10. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Pastor, o médico falou para ir lá porque o exame não deu muito bom. Amém, se não deu muito bom, é sinal que já detectou, já vai corrigir. Vai tomar o remédio certo, vai fazer a cirurgia, vai fazer alguma coisa que você vai fazer, sabe por quê? O que era notícia ruim vai se transformar em notícia boa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O pastor disse que a economia vai ficar um fracasso ano que vem. Pode até ficar um fracasso, mas a minha vida e a sua vai prosperar na mão de Deus. Quem crê, diga glória a Deus. É transformar notícia ruim em notícia boa. Pastor, ouvi falar que o irmão está quase desviando. Está quase desviando. É notícia boa, sabe por quê? Porque não desviou ainda. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E na pouca força que o Senhor faz forte na nossa vida. Quem crê aí? Amém? Quem tem fé para tomar posse dessa palavra nessa noite? Vou fazer uma oração contigo em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus. Muito obrigado. Senhor, nos faz, Senhor, temos uma visão de Cristo, ouvidos de Cristo, Pai, para enxergarmos, Senhor, a Tua promessa, a Tua bênção em nossa vida, mesmo em meio às tribulações, Pai. Mesmo quando estiver tudo escuro, que nós possamos enxergar, Senhor, aleluia, a Tua luz no fim do túnel, Pai, a Tua luz em meio à tempestade, meu Deus. Quando as pessoas estiverem desanimadas, Senhor, desmotivadas, Pai, aleluia, que nós possamos enxergar, Senhor, força e poder no Teu Espírito em nossa vida, Senhor, mesmo quando as pessoas estejam, Senhor, aleluia, já contando como certa derrota, Pai, que a vitória que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário, Pai, seja manifesta em nossa vida para a glória do Teu nome. Meu Deus, aqui nós estamos, Senhor, porque nós cremos na Tua palavra, Pai. Não deixe o inimigo roubar essa semente, não, Pai, mas faz ela florescer em nossa vida, para a honra e para a glória do Teu nome para sempre. E todos aqueles que creem possam dizer amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Agradeço a oportunidade. Amém, meus irmãos.